Olha, tem uma coisa que acontece na seleção de emprego que é muito interessante se observar. Geralmente, quando eu faço seleção na empresa, eu faço uma pergunta para um candidato, que é o seguinte: por que você foi demitido da empresa? Por que você saiu da empresa que você trabalhava? E a resposta mais comum é o seguinte: olha, eu saí de lá porque estava em crise, eu saí de lá porque estava tendo corte, ou também a pessoa fala o seguinte: eu saí de lá não sei por quê, o RH me chamou, falou que estava tendo mudanças, falou que o ciclo se fecha, o ciclo se abre e na verdade meu ciclo se fechou naquela empresa, eu saí de lá, tá. Aí o importante agora pensar é o seguinte: como é que essa pessoa que foi demitida dessa empresa, geralmente ela vai para casa e ela vai explicar para as pessoas, ela vai explicar para o pai, para a mãe, para a esposa, para o esposo, por que ela foi demitida. E geralmente é assim: a pessoa chega em casa e fala assim: amor, fui demitido porque na empresa está tendo corte, saiu eu e também mais duas pessoas. Fui demitido porque a empresa está tendo mudanças. Ou fui demitido porque a empresa não deu motivo não, falou que era, enfim, era um corte necessário naquele momento. Enfim, a pessoa, ela não para imaginar o seguinte: qual foi o real motivo? Quando eu vejo isso, eu percebo que dificilmente essa pessoa que não entende esse processo, ela vai ser uma pessoa rica financeiramente. Ela vai crescer e ter abundância financeira. Sabe por quê? Por isso aqui, ó. Olha, o fundamento da riqueza são 4 comportamentos, que é o PADA: planejamento, aprendizado, disciplina e atitude. Olha, aprendizado. Olha, quanto mais você aprende, mais rico você é. Anotou isso aí? Quanto mais você aprende, mais próximo você está de conquistar sua independência financeira. A pessoa, ela não aprendeu que não existe demissão, que de repente a empresa tem 10 colaboradores. Como é que ela chama essa pessoa? Chama você e fala assim: olha, a empresa está em crise, a gente está tirando você e mais 2. A primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é o seguinte: cara, por que na crise foi demitido A e B e ficou mais 8 pessoas? Porque eu fui o demitido e não aquela pessoa. Porque nessa situação que a empresa está, ela falou que está tendo modificações e somente eu e mais 3 nós somos demitidos. Cara, pensa, analisa, começa a aprender. Você foi demitido, o pessoal não vai te contar não. Ninguém vai te falar contigo a verdade. Você está com baixa performance. Você tem alguns comportamentos ruins que de repente alguém já te deu um feedback: olha, você conversa demais, você brinca demais, você faz atividades com baixa qualidade, você não está sendo responsável com a empresa, tendo compromisso, enfim. Alguns feedbacks foram dados, a pessoa não se atentou, não percebeu, não aprendeu. Cara, você não aprendeu a coisa, como funciona, e aí foi desligado. Só que o mais interessante não é a pessoa ser desligada, é que ela não para imaginar, para ela puxar para si a autorresponsabilidade. O que é isso? É a pessoa fala o seguinte: cara, eu sou responsável. Como é que eu fui demitido? A empresa está em crise, ficaram lá 100 funcionários, somente eu saí, somente 10 saíram. Geralmente o pessoal não vai te falar isso não. Na empresa, os primeiros a saírem não é quem tem os maiores salários, nada disso. É que tem as menores performances. Ou seja, a pessoa é mais fraca no trabalho, a pessoa não faz muita relevância naquele trabalho. Só que na hora da demissão, o gestor, o proprietário, não vai chegar para você, que já está sendo demitido, que já é uma situação ruim, e descascar: olha, vou te demitir porque você não é compromissado, vou te demitir porque você é um cara com baixa performance, você rende pouco, aqui na empresa, dos 10 que tem aqui, você é o mais fraquinho. Não vai falar isso. Sabe por quê? Porque a demissão por si só já é ruim, já é traumatizante. Então, eu tenho que parar agora para te falar: cara, você tem que aprender o que foi, ou quais foram os motivos que você foi demitido da última empresa. Tem motivo. Não espere que o cara do RH vai falar com você. Não espere que o dono vai falar com você. A verdade 100% você não vai ter. Você vai ter que buscar em você mesmo: cara, o que foi que eu fiz? Qual é o meu comportamento? Quer ver algo interessante? Quais eram os pontos que o seu líder, seu gestor lhe chamava atenção? Em quais pontos ele te reclamava? É justamente esse motivo que você não aprendeu, você não aprendeu e por isso foi demitido. Cara, esse é o princípio da autorresponsabilidade. Então, no dia que eu fui demitido lá do aprendiz da Rede Record, eu parei, né? Depois saí lá, fui demitido, Rede Nacional, aprendiz, Record, aquela coisa toda. Fui para casa, analisei quais foram os pontos
que eu errei no programa para ser demitido? O que foi que João Dória falou comigo? O que foi que o pessoal falou comigo? Eu reconheci e reconheço aonde eu errei. Cara, quando você reconhece onde você errou, você está no fundamento da riqueza. Qual é o fundamento? É o PADA. É o planejamento, aprendizado, disciplina e atitude. Ou seja, você aprendeu. Então, a partir de hoje, enquanto você não mudar o comportamento, você não muda a atitude. Se não muda a atitude, você não tem novos resultados. Se você continuar com esse comportamento de, olha, eu saí de lá porque estava em crise. Eu saí de lá porque estava ruim a situação, porque o patrão é ruim, porque alguém me persegue. Cara, você tem que pensar o seguinte, você também tem erros. Você já conversou com pessoas, um casal que está divorciando, que está se separando? Quando você fala com o homem fala o seguinte, olha, minha mulher, ela não me trata bem, não me dá carinho, não arruma a casa, ele faz aquele mundo só da mulher. Você vai conversar com a mulher porque se separou, o divórcio, ela vai falar o seguinte, ele é um ignorante, ele não ajuda em casa, enfim. Mas raramente eu encontro uma pessoa que está no processo de divórcio, separação, e fala assim, olha, ele errou, mas eu também tenho minha parcela de culpa. Ele errou, mas eu também fui isso. Ele errou, mas eu também gritava. Eu não tinha sabedoria. Dificilmente eu vejo pessoas que param, depois de um processo, para ter um aprendizado. Então, meu caro, sabe por quê você ainda está com dificuldade financeira? Sabe por que ainda você não está avançando na vida financeira e não tem independência? Porque seu grau de aprendizado pode estar baixo. Ou seja, se você quer ganhar mais na vida, quer faturar mais, tu tem que aprender cada vez mais, aprender com a vida, com os tombos. Ninguém cresce ouvindo elogio, olha, você é top, você é bacana, você é maravilhoso. Você só cresce na vida ouvindo feedbacks que te levam, sabe, olha, você está errado nesse ponto, você errou aqui. Eu nunca encontrei em uma seleção de trabalho alguém falasse assim, olha, Ailton, eu saí da última empresa porque realmente eu estava cometendo alguns erros de comportamento, eu não peguei o feedback do meu gestor, eu não estava com bom desempenho. Cara, se eu escutasse isso em minha seleção, com certeza, eu iria contratar essa pessoa. Você pegou essa visão, pegou esse código pesado? Se em uma seleção alguém me falasse a verdade, olha, eu saí de lá, da outra empresa, porque realmente eu não estava dando um bom rendimento. Eu parei, eu analisei, percebi e hoje eu estou disposto a trabalhar melhor, a ser mais comprometido com a empresa. Cara, se eu escuto uma coisa dessa, você vê na pessoa a transparência, a sinceridade, você vê o aprendizado. Aí sim, eu quero ter uma pessoa dessa ao meu lado. Então, quanto mais a pessoa aprende, toca aqui ó, no seu bolso, quanto mais aprendizado. E esse aprendizado que eu falo é tudo. É aprendizado técnico, é de escola, é de faculdade, é da vida, é aprender com os erros, é parar para se criticar. Agora, o que eu vejo muito é o seguinte, é o vitimismo. A pessoa sai da empresa, é demitido, chega em casa e fala mal do patrão, fala mal do líder, fala, olha, fui demitido porque armaram minha cama, eu fui demitido porque aquela pessoa me persegue, porque aquele líder falou com o dono da empresa que fez minha cama, mas a pessoa nunca para pensar, cara, eu fico assim indignado, eu quero ver a pessoa crescer, eu quero ver a pessoa evoluir na vida, mas para evoluir tu tem que aprender. Então, quando eu cometo meus erros com a esposa, com a equipe, com o sócio, eu falo, cara, eu errei. É importante você reconhecer seu erro, porque quando você reconhece, sua mente começa a pensar, cara, eu errei, eu tenho que fazer algo diferente. Então não existe fracasso ou sucesso, existe um comportamento, errado ou certo. Se você faz o certo, você tem sucesso. Se você faz o errado, não tem sucesso. Então a partir de hoje, cara, seja homem, seja mulher, começa a admitir os seus erros. Quando você admite seu erro, quando você parar para pensar o que foi que aconteceu, né? Para de querer ficar inventando história, para de querer se enganar. Quando você admite que você está errado, quando você admite o seu fracasso, ou começa a buscar, ou quer ver uma coisa? Pergunta para você mesmo, cara, o que foi que eu fiz? O que é que eu poderia fazer diferente? Quando você começa a se criticar, aí sim você está mais próximo da riqueza, mais próximo de ganhar mais próximo de ter uma vida abundante financeiramente. Eita, esse conteúdo foi pesado, foi amargo, mas chupa esse limão que é para a tua saúde. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te deu insight, compartilha com outras pessoas, deixa teu comentário, teu like, é muito importante, beleza? Um abraço, então até o próximo vídeo.